A gente hoje vai terminar esse capítulo 2, né? Esse aqui é o plano de hoje. Vamos fazer alguns exercícios no final. Tá? Vamos falar sobre relação constitutiva em meios isolantes, meios dielétricos. Né? Vamos agora, finalmente, ter a definição do vetor densidade de fluxo elétrico. Né? A gente fez uma definição só no vácuo, agora vai ser a definição geral em qualquer meio material. Vamos mostrar a forma final das equações de Maxwell para a eletrostática. Falar sobre alguns tipos de elétricos, certo? Mostrar alguns exemplos. Né? E falar sobre agora a energia envolvendo também meios materiais de qualquer natureza, tá certo? E daí vai fazer alguns exercícios ainda no final. Tá bom, o que a gente acabou demonstrando na última aula é que quando você tem a presença simultânea de meios de cargas livres, né, e meios isolantes, e o que os meios isolantes têm um sistema, né, que você tem aí tem em alguns lugares do sistema você tem vácuo, né, pedaço de plástico aqui, tá certo? Por exemplo, nesse azul aqui, pedaço de material, vácuo e cargas livres nessas regiões, né? Por exemplo, menos aqui, tá certo? Cargas livres e material isolante. Então, quando você tem simultaneamente essas coisas, ele mostrou que o potencial elétrico, tá, podia ser escrito como a soma de dois termos. No volume, há uma contribuição de uma densidade de carga efetiva, ou efetivo, né? E na superfície aparece um resíduo aí, né, de carga efetiva de superfície. Quem são esses dois parâmetros, né? Bom, a densidade de carga efetiva no volume é a soma de dois termos, ρF e ρB. ρF é a densidade de cargas livres. Cargas livres são aquelas que podem circular no circuito elétrico, né? Então, tem uma parte de carga livre e tem uma outra parte que vem das cargas ligadas do sistema isolante. Né? As cargas ligadas são aquelas cargas que estão presas nos átomos ou moléculas. Né? E essa densidade de carga livre, de carga B, né, ou bound, ligada, é simplesmente, dada a polarização, cálculo divergente com sinal trocado, você tem esse parâmetro. Né? Então, é como se no volume aumentasse a densidade de carga por esse novo termo, e na superfície aparece um resíduo de carga, que é a projeção do vetor polarização na direção normal para fora do volume. Então, aqui nesse exemplo aqui, você tem a polarização, na história da polarização, se tiver uma projeção de P, né, para fora do volume, você vai ter uma densidade de carga efetiva, uma carga ligada que sobrou aqui na superfície, se tiver, né, polarização. Tá? Então, depende essencialmente da projeção do P, se existir, né, você tem essa densidade de carga ρBS. Certo? Bom, esse foi o resultado que a gente obteve. Tá? Então, a pergunta é quais são as consequências das equações de Maxwell. Tá? Então, nós sabemos que uma equação de Maxwell é sempre válida, que o campo é conservativo, né?
quer dizer que o rotacional do campo elétrico é zero. Bom, a segunda equação é que a gente não sabe direito como é que é, porque agora tem, a segunda equação era válida, a gente colocou o vetor D, né? Mas o fato é o seguinte, a gente sabe que se é menos gradiente de φ, que é verdade também, né? Por causa disso, tá certo? E se φ é dado por essa expressão, o que aparece na equação diferencial é a parte de volume da equação, certo? O termo de volume. O termo de superfície é um resultado de integração já, certo? Então, toda vez que você tem carga de superfície, carga de volume, carga linear, por exemplo, né? ρL e dL, tá certo? Essas coisas não aparecem em equações diferenciais. Elas aparecem quando você integra. Vão aparecer quando tem esse resultado aqui. Mas na equação diferencial, o que aparece, ou seja, o divergente de ε0E vai ter a ver com o que é o termo de volume para o potencial. Certo? Então, quando você calcula divergente de ε0E, isso aqui vai dar a densidade de carga efetiva que aparecer aqui no numerador. Tá? É isso que aparece. Rho efetivo. Tá? Então, você pega, sabendo que Rho efetivo é densidade de carga livre mais o ρB, que por sua vez é ρF, né? Menos divergente de P, joga aqui. Observe que o divergente de ε0E tem aqui e um divergente de alguma coisa aqui, eu posso combinar os dois. Vai ficar divergente ε0E mais divergente de P igual a ρ efetivo, né? Ou seja, combinando esses dois, desculpe, efetivo não, isso está errado, é ρ livre, né? Ρ free, certo? F de free, densidade de cargas livres, né? Então, quando você tem, quando eu combino, aqui vai dar divergente de ε0E mais P igual a ρ livre. Então, você tem uma nova equação, certo? Em que nessa equação só aparece a densidade de carga que a gente pode controlar, certo? É a carga livre que você pega um eletrodo, um circuito, né? Fonte de alimentação, alimenta aqui um resistor, tá certo? Capacitor, etc. É essa carga que circula, essa carga eu controlo. Basta eu controlar aqui minha fonte de tensão, eu sei quanta carga eu vou liberar para o sistema, certo? Então é essa que aparece aqui no segundo membro, né? Certo? Então, a segunda equação de Maxwell, que é a divergente do vetor, é aquela que tem um vetor novo aqui dentro, associado à densidade de cargas livres apenas, né? Esse vetor que aparece lá, deixa eu botar aqui de novo. Esse vetor ele dá um novo nome, né? Isso aqui é divergente. Esse vetor aqui ele chama vetor de deslocamento elétrico ou vetor densidade de fluxo elétrico. Na verdade, agora, quando tem polarização envolvida, esse vetor dele tem uma definição mais geral, certo? Do que aquela que a gente fez no vácuo, né? Essa relação agora é a relação final constitutiva para as grandezas elétricas, né? Para saber a conexão entre D e E, é preciso saber quem é a polarização do meio. Né? E com isso, essa equação passa a ser o quê, né? Divergente de D igual a densidade de cargas livres, certo?
Então, com a interpretação adequada de quem é esse termo aqui, a gente vai poder entender essa equação. Ou seja, a partir de agora, a gente não vai mais botar esse subscrito F. Nós ficaremos com as duas equações de Maxwell agora, certo? Campo é rotacional. E o segundo vetor importante para a eletrostática é o vetor D, tem divergente ρ, em que ρ é a densidade volumétrica de cargas livres. Né? E aqui nós temos D igual a relação constitutiva, ε0E mais P, certo? Então, isso aqui independe da natureza do meio material agora. Pode ser vácuo, meio isolante, meio que é linear, meio que não é linear, o que quer que seja. Se eu souber a relação, por exemplo, se eu polarizo o meio aplicando um campo elétrico, então eu preciso saber como é que P é afetado pelo campo elétrico, né? Que tipo de função é essa. Uma vez descoberta essa função, eu descubro quem é a função D de E, né? Vou chamar de G aqui, tá certo? São vetores, né? A função vetorial, né? Aplicando o campo elétrico, eu altero P de que forma? Eu descubro. Jogo nessa relação, obtenho uma nova função D, a função de E. E com isso, eu resolvo essas equações. Né? Porque aí são duas equações das duas incógnitas, né? D e E, mas elas estão amarradas por uma relação constitutiva, e precisa saber qual é. Né? Relações integrais são as mesmas, né? Circulação de E é zero. E fluxo elétrico para fora de uma superfície fechada é igual a carga total livre envolvida. Carga livre apenas. Então, essas são as relações integrais. Né? Certo? É bom te entender bem esse conceito de carga ligada a carga livre. Vou reforçar mais um pouco, fazer alguns exemplos aqui. Vou mostrar aqui uma situação. Por exemplo, né? Considere essa situação aí que você tem um cilindro, esse cilindro verde está polarizado permanentemente. Ele chegou a esse estado porque ele tem um tipo de propriedade, ele se polariza aplicando-se um campo e ele retém essa polarização, fica constante a polarização no volume. Né? E a gente vai tentar aplicar a lei de Gauss agora nesse sistema aqui, tá certo? Vamos pegar esse novo cilindro cinza aqui e calcular o fluxo elétrico para fora do cilindro cinza, né? Envolvendo um pedaço desse cilindro verde, certo? Bom, então a lei de Gauss diz que o fluxo elétrico para fora é igual à carga livre envolvida. Né? Mas quem é a carga livre envolvida? Ora, esse material é isolante, não tem carga livre, certo? Então carga livre vale zero. Então, o fluxo elétrico aqui dá zero, certo? Mas se você fosse perguntar, bom, quem é o fluxo do vetor ε0E, que seria o D no vácuo, né? Certo? Porque do lado de fora aqui, D é igual a ε0E, né? Nessa região externa. Aqui não, aqui D é igual a ε0E mais P, né? Bom, então o fluxo elétrico é zero, mas o fluxo de ε0E não é zero, certo? Vamos calcular. Bom, o fluxo elétrico de ε0E é a carga total envolvida, porque o E vê todas as cargas, né? Bom, que carga que vai ter? Não tem carga livre, só tem carga ligada, certo? A de volume, que é o divergente, é o ρ, você vai se perguntar, né? Quem é a densidade de carga volumétrica ligada? Como o P é constante, né?
Então não tem carga de volume, né? Divergente de P0 a z a 0. Tá? Por outro lado, bom, como eu estou pegando aqui na superfície lateral, né? Para saber a carga de superfície, né? Tem esse pedaço de superfície lateral aqui, o P aponta para cá, né? E a normal está fazendo isso. Então não tem carga de superfície aqui, mas tem carga de superfície na tampa de cima, que é P escalar AZ, que vale P0. Então tem P0 por metro quadrado distribuído nessa superfície aqui, certo? Então a integral de volume vai dar 0 em todos os lugares, menos nessa tampa vai ter a integral de superfície de P0 ds, né, d sigma, que dá P0 vezes a área. Então, na superfície você vai ter uma densidade P0 vezes a área, tem a carga ligada total, né? Ou seja, o fluxo elétrico dá P0, o fluxo elétrico de... Oxente, bicho. Rodei negócio sem querer aqui. Onde é que está o rotate aqui, hein? Vou achar aqui rotate. Então, o fluxo de ε0 de sigma, né, vai dar a carga total, que é isso aqui. Ou seja, resumindo, né, nesse exemplo, o fluxo de sigma dá 0, mais o fluxo de ε0 de sigma não dá 0. Dá a carga residual de superfície que tem lá, que é πa2 P0. Então, para ver a diferença das coisas, certo? Bom. Em relação às equações de Maxwell, a última coisa que falta é saber quando você faz a transição entre duas regiões, né? Se for ver aqui, apagar aqui, salvar aqui para não ficar lento. Tá bem. Então, repetindo aqui, tá certo? Rapaz, que saco esse negócio que fica fazendo esse tempo todo, pô. Nossa. Então, o que nós temos? Equações de Maxwell, essencialmente, né, são equações diferenciais, né, que precisam ser resolvidas, tá certo? A gente vai encontrar no próximo capítulo situações que envolvem mais de um meio material, certo? Meio 1, meio 2. Então, você acha a solução geral no meio 2, para E e D, tá? Essas soluções têm constantes arbitrárias, acha soluções no meio 1. E a pergunta é como é que essas soluções se conectam na interface entre os dois meios, tá certo? Digamos que N é o versor unitário, né? O vetor unitário versor, que vai do meio 1 para o meio 2. Então a pergunta é, como é a conexão desses campos na interface, né? Então é isso que a gente chama de as condições de contorno. Como é que são essas condições, né? Elas vão surgir das equações integrais, né? Uma delas é
fluxo elétrico é a carga livre envolvida. E a outra podia ser da circulação, mas a gente vai integrar essa equação aqui. A outra vem dessa equação aqui, integral de volume e rotacional de E dá zero. Essa equação aqui, ela pode ser transformada, lá no capítulo 1 a gente falou, né, que tinha o dual do teorema de Gauss. Isso aqui pode ser calculado dessa forma, né? Integral de d sigma vetorial E igual a zero. Essa é uma outra equação, tá certo? Isso vem do teorema da divergência, né? Divergente de A dV é igual ao fluxo, né? Teorema de Gauss, mas tem um dual que é integral do rotacional é igual a integral da superfície do d sigma vetorial A. Né? E aqui no caso, isso aqui está errado, rotacional de E, né, no caso da zero, então integral de d sigma vetorial E dá zero, que dá essa equação aqui. Tá? Ou seja, a gente vai usar essas duas equações, essa aqui e essa aqui, para derivar as condições de contorno. Para isso, a gente considera um cilindro de área diferencial delta sigma, altura pequena também, delta H, e vai calcular essas integrais de superfície quando essa altura tende a zero. Tá certo? A gente vai conectar dessa forma os campos. Se a gente usar a lei de Gauss, tá? Fazendo o limite em ambos os membros dessa equação, quando a altura vai para zero, aqui você tem a carga livre, né, envolvida, tá certo? Chamada de Q. Tá? Quando esse volume vai para zero, se tiver carga de superfície, o resultado é que essa, chamada de delta Q, essa carga delta Q vai ser a densidade de carga superficial vezes a área diferencial, delta sigma. Tá? Aqui no limite você vai ter a contribuição na tampa de cima do fluxo, contribuição na tampa de baixo e contribuição na superfície lateral do fluxo. Só que essa lateral é proporcional à altura e quando ela vai para zero, dá zero. Então sobra só nas tampas de cima e de baixo. Na tampa de cima dá ND2 vezes sigma, delta sigma, né? Na de baixo, N vale menos N, né? Então vai ser D1 escalar menos N, que dá menos D1, delta sigma. Então, se você igualar isso aqui com isso, cancela delta sigma, tem a primeira condição de contorno, que diz que há uma descontinuidade na componente normal de D igual a ρS, se existir uma densidade de carga de superfície. Né? Então, se você olhar como uma função, tá certo? Se fizesse um gráfico, né? Coordenada normal, chamada de xn, certo? E a componente normal de D. Então, ela vem variando aqui, chega na interface, dependendo se a carga de superfície é positiva ou negativa, por exemplo, negativa, então você teria aqui uma descontinuidade nessa componente normal, certo? Essa quantidade aqui seria o ρS, né? Nesse caso é um ρS negativo, certo? Isso aqui é meio 1, isso aqui é meio 2. Se D2 caiu, né, em relação a D1, normal, então você tem a carga negativa de superfície. E vice-versa, se fosse para cima, você teria a descontinuidade de carga. Ora, se ambos os meios são isolantes, quer dizer que meio isolante não tem carga livre, certo? Densidade de carga livre é zero, ou seja, você tem aqui dois meios distintos. Então, nesse caso, D normal do lado 1 igual a D normal do lado 2. Tá?
Então, se eu fosse fazer um gráfico aqui, seria diferente. Seria uma função contínua. Não precisa ter derivada contínua, seria uma função qualquer, tá certo? Que se emenda aqui, né, continuamente. Certo? Bom, essa é a primeira condição de contorno, né? D normal. Se tiver carga de superfície, ou seja, um metal vácuo, né? Certo? Nós sabemos que dentro de um metal o campo é zero. A gente vai ver isso com calma no capítulo 4. Mas se tivesse campo, tinha movimento de carga o tempo todo, né? Carga livre, né? Então, toda a carga no metal fica na superfície, certo? Então, no metal, D1 vale zero, né? E D2 vale chamar de D. Então, a projeção de D normal é igual à carga de superfície. Ou seja, a curva de normal de D na superfície de um condutor é uma medida da densidade de carga superficial do condutor. Né? Então, condutor dielétrico, né? Você tem o D normal no dielétrico, em cima do condutor, igual à densidade de carga superficial que existia. Certo? Então, resumindo, né? A primeira condição de contorno é o quê? N, produto escalar com vetor diferença, igual a ρs, né? Certo? Bom, segunda condição de contorno vem dessa equação aqui, né? Integral de superfície. E da mesma forma a gente faz aqui esse cilindro, né? Esse cilindrozinho aqui, aplica a mesma coisa, tá certo? Então você vai ter contribuições, uma na integral de superfície nessa tampa, uma nessa tampa e uma integral de superfície lateral. Né? Então, quando você faz o cálculo aí disso aqui, vai dar na tampa de cima, né? Como isso aqui é diferencial, vai dar delta sigma N, né? Vetorial é 2. Na tampa de baixo, o N muda de sentido, muda de sinal, então vai ficar delta sigma menos N, né? Fica menos, vetorial é 1. Mais alguma coisa chamada de um vetor A, tá certo? É o resultado da integral na superfície lateral vezes ΔH, que é proporcional a H. Se eu faço agora o limite de quando ΔH tende a zero disso, isso aqui tudo dá zero, né? Esse limite aqui vai embora, tá certo? Que é proporcional a H. Isso aqui não. Então sobra delta sigma é 2 menos E1 igual a zero, certo? Então, dividindo por isso, você tem a segunda condição do contorno. Né? N vetorial é 2 menos E1 igual a zero. Uma é N escalar de 2 menos E1 igual a S, a segunda é N vetorial é 2 menos E1 igual a zero. O que quer dizer isso aqui? Vamos ver. Ora, aqui quer dizer o seguinte, que aqui está N, né? Quer dizer que o vetor diferença, produto vetorial com N dá zero, ou seja, o vetor diferença é 2 menos E1. É simplesmente o quê? Paralelo a N. Né? Então,
eu tenho que traçar os vetores tal que a diferença deles é um vetor para cima. Só posso fazer isso se ambos estiverem... Deixa eu fazer aqui um... Tá? Deixa eu fazer assim, talvez. Um vetor, vou fazer o outro. A extremidade tem que terminar numa linha paralela a N, né? Então, o outro tem que terminar aqui, certo? Por onde eu traçar? Certo? Um vetor está para cima, outro está para cá, mas termina na extremidade. Por exemplo, se esse aqui for E1, né? Esse aqui for E2, tá certo? E2 menos E1 é esse vetor aqui, ó. Né? Então, E2 e E1 estão no mesmo plano, certo? E a diferença é paralela a N. Né? Porque se ele não estiver no mesmo plano, você pode ter um vetor inclinado, não vai funcionar. Tem que ter E2 e E1 estão no plano, na realidade, não é que é no mesmo plano, é claro que eles estão sempre no mesmo plano, né? Duas retas estão no mesmo plano, mas essas duas com N estão no mesmo plano. Né? Sempre, tá certo? Onde você imaginar, você pode botar os dois, tem que estar formando com N no mesmo plano. Ou seja, E2 e E1 tem a mesma componente o quê? Tangencial. É tangencial, é contínua, calculada de cada lado, a função, né? É tangencial é uma função contínua, tá certo? Então, se eu fizesse um gráfico de E tangencial versus a coordenada normal, né, cruzando aqui a interface, então você tem que E de um lado e o E do outro se emendam de forma contínua, certo? E1 tangencial, E2 tangencial. Essas funções E tangencial versus a coordenada normal, você passou na interface, elas têm que se emendar continuamente. Tá? Opa. Posso ensinar bem rapidinho o que é o Schenck? Posso. Aqui, ó, professor. Certo. Concurso de passagem. Né? É só uma retificação. O Marcelo já tem assinado anteriormente, sabe? Certo. Teve que fazer uma retificação aqui. Ok. No horário. Muito Obrigado. obrigada. Valeu. Não tem problema. Tchau. Bom, a gente falou, meios materiais, né? Na realidade, está falando de meios isolantes, né? Esses meios isolantes, geralmente, genericamente, recebem o nome de dielétricos, está certo? Vamos entender um pouquinho mais o que é um campo elétrico quando ele entra no material dielétrico, no isolante, como é que ele fica, sabe? Bom, primeiro tem alguns tipos de materiais com suas propriedades, né, bem específicas. O tipo mais simples que tem é o meio linear, homogêneo e isotrópico. Né? O meio que tem essas três propriedades, certo? Bom, o meio é dito isotrópico se ele tem as mesmas propriedades em qualquer direção do espaço. Se aplicou o campo de uma direção, ele responde de uma forma. Aplicou em outra direção, responde da mesma forma. Tá? A quantidade de resposta é a mesma. Que resposta é essa que ele está falando? É a relação entre a polarização do meio e o campo aplicado. Certo? Aplicou um campo, então você tem uma polarização, né? Certo? A gente vai comentar aqui algumas coisas já. Né? Como é que a gente descobre essa relação, né? Mas meios lineares têm essa propriedade, certo? Isotrópica é quando isso é em qualquer direção. Homogênea é quando esse efeito não depende das coordenadas. Né? Se a relação é essa linha reta, por exemplo, né? No caso de um meio linear, onde quer que você meça. Tá? Pode ser que você tenha mais dipolos num lugar e menos dipolos no outro. Aí pode ser que seja diferente. Né? A polarização é mais intensa e menos intensa. Então, o meio, geralmente, que tem uma densidade uniforme, constante, ele deve ter uma polarização constante. Não vai ter acúmulo de dipolos em nenhum lugar. Então, homogeneidade quer dizer isso. Isotropia quer dizer essa outra coisa que eu falei, a direção, certo?
E, finalmente, a questão de linearidade é se a polarização responde linearmente ao campo aplicado. Aplicou um campo, você polariza o material de forma linear. Tirou o campo, a polarização desaparece. É o exemplo que eu falei do átomo isolado, né? Um átomo tipo átomo de hidrogênio. Certo? No via eletrônica, a carga positiva. Aplica um campo, você separa as cargas, certo? Você empurra positivo para lá e puxa negativo. Você criou o quê? Um dipolo. Criou polarização. Tirou o campo, ele volta ao estado natural. Polarização igual a zero. Sem campo não tem polarização. Então, esse tipo de material, ou seja, um conjunto de elementos desse tipo, que tem essa propriedade, certo? Teria esse tipo de curva de polarização, né? A polarização em função do campo aplicado. Seria uma linha reta. Tá? Então, nesses materiais, P, independente, né? Ele também é isotrópico, certo? Sendo isotrópico. Né? Então, P, num determinado ponto, é ε0, que é vezes zero. Se isso aqui não depende das coordenadas, é porque ele é homogêneo, certo? Então, se isso aqui é em qualquer lugar, e se ele é isotrópico, isso aqui vale em qualquer direção, tá certo? Então, isso aqui vira P igual a ε0, vezes essa constante, que eu vou falar já já, vezes zero. Isso vale em qualquer direção. Isotropia, certo? Quem é esse parâmetro que é, né? Esse que é chamado a susceptibilidade, é uma letra Q, né? Letra grega, susceptibilidade elétrica. O que mais que a gente observa dessa definição, né? Tem esse ε0 aqui fatorado, né? Então, isso quer dizer que isso aqui... Lembre-se, né? D no vácuo é ε0E, né? Então, quer dizer que esse número aqui é adimensional. A susceptibilidade é adimensional, não tem dimensão, certo? E o que acontece, né? A susceptibilidade geralmente é maior do que 1. Certo? Em meios, ou seja, no regime estático, a susceptibilidade é sempre maior que 1. A gente vai ver em eletromag 2 que essa susceptibilidade pode ser menor que 1 quando você fala em frequência, no campo de alta frequência, certo? Pode ser que aconteça. E se a gente unifica metais e dielétricos numa coisa só, pode ser negativa também, certo? Mas em dielétricos, no regime estático, essa propriedade é sempre válida, né? A susceptibilidade é sempre maior do que 1, certo? Então, quais são as consequências disso, né? Na relação constitutiva? Dado que é P igual a ε0, que é vezes E, então o que nós temos? Relação constitutiva é a relação entre D e E, né? D é igual a ε0E mais P. Então, o que acontece? Ora, D igual a se eu fatório, eu tenho, então, D igual a um parâmetro, né? Vezes E. Esse parâmetro é a permissividade do meio. Se ε sai daqui, é ε igual a ε0, 1 mais E. Então, a permissividade elétrica é esse parâmetro aqui, certo? Então, o que acontece é que no meio tradicional, na eletrostática, a permissividade relativa é sempre maior do que 1. É 1 mais alguma coisa, né? Se for vácuo, que é igual a zero, não tem polarização. P igual a zero, susceptibilidade igual a zero, então vácuo é igual a ε0. Permissividade relativa igual a 1. Né? Meio dielétrico qualquer é sempre maior que 1. Né? Então,
quando a gente está falando de meios, né, a gente está falando de meio linear, né? Se o meio for homogêneo, então esse epsilon independe das coordenadas. Vou chamar de x, tá certo? Se o meio for não homogêneo, então epsilon depende das coordenadas. É uma função das coordenadas, certo? Então, observe que em meios lineares a gente pode facilmente trabalhar com as equações de Maxwell porque a gente vai botar D igual a epsilon E. Né? Observe qual é a consequência. Não, divergente de D, que é epsilon E, igual a carga livre, né? O que acontece? Se epsilon não depende das coordenadas, ele pode sair dessa derivada. Senão ele não pode sair. Senão tem que calcular o gradiente de epsilon no meio. Certo? Isso aqui rigorosamente é epsilon divergente de E mais escalar gradiente de epsilon igual a ρ, né? Se epsilon não depende de x, então isso aqui dá zero. Então você fica com divergente de E igual a ρ sobre epsilon, né? Se fosse no vácuo, é divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero. Ou seja, dentro de um meio dielétrico, o campo é enfraquecido, porque esse fator aqui é maior do que epsilon zero. Tá? A gente vai ver por que já, esse enfraquecimento. Né? O campo fica mais fraco. Tá? Nós temos aqui uma lista de materiais, só para dar uma ideia dos níveis de permissividade de alguns materiais. Tá certo? Tem um tipo de vidro chamado rutila, dióxido de titânio, constante dielétrica, que é epsilon sobre epsilon zero, certo? Também chamado constante dielétrica, é 86, certo? É muito alto, né? A água, que é constituída de moléculas polares, mas só que ela não tem polarização permanente, porque ela fica em agitação, né? Térmica. Então você tem uma permissividade relativa altíssima, né? Um semicondutor germânio, tá certo? 16. Acenda de galho é usado em fabricação de lasers, certo? 13, né? Silício, indústria semicondutora, 12. Quartzo, que é vidro, tipo de vidro, né? Diamante, tá certo? Que é carbono, essencialmente, né? Tem um tipo de acrílico, aquele acrílico que a gente conhece, 3,12, e o ar, 5 vezes 10 menos 4, né? Tem na quarta casa aqui, tá certo? Vamos fazer uma continha aqui para calcular o epsilon de um gás, tá certo? Então, vamos considerar aqui um gás de átomos parecidos com átomos de hidrogênio. Ele tem uma nuvem eletrônica e um núcleo central. Daí você aplica um campo, esse núcleo desloca em relação à nuvem, certo? A gente quer calcular, bom, quanto é essa separação, certo? Qual é o momento de polo induzido? Sabendo o momento de polo induzido, qual é a polarização? Sabendo a polarização, quem é o epsilon? Material. É 3 etapas, né? Você calcula meu filho. Então você, qual é o procedimento? Aplicou um campo elétrico. Material. Calcula o momento de polo induzido, que ele não tem momento de polo, só se você aplicar um campo, certo? Assume que existe uma certa densidade de polos, calcula o quê? A polarização. Daí você, com a polarização, você calcula a susceptibilidade, né? Isso aqui é linear, né? Calcula isso aqui, certo? Calculando que você tem que o epsilon sobre epsilon zero é 1 mais que é. Então, essencialmente, precisa saber esse parâmetrozinho aqui, para saber mais ou menos que é a permissividade do material. Tá? É isso que a gente vai fazer. Certo? Então, resumindo, aplica um campo externo, determina P, o momento de polo induzido, determina a polarização, determina a função D. Isso aqui não é produto vetorial, não, é P versus E, P versus E e D versus E, certo?
Como é que ele faz isso, né? Bom, aplicou um campo, né? O sistema fica em equilíbrio, a força externa do campo é igual à força interna, certo? Soma todas as forças igual a zero. A força externa é a carga, digamos que a gente está olhando no sistema de referência da nuvem, né? O centro da nuvem eletrônica está nesse ponto aqui. Então, a carga está deslocada de D. A força é Q vezes E, certo? A força aqui, interna que a carga exerce na nuvem, ou que a nuvem exerce da carga, é a força do campo dessa nuvem aqui sobre a carga. Tá? Então, a força interna é a carga do núcleo, que está aqui, vezes o campo da nuvem eletrônica, certo? Bom, e a pergunta, quem é o campo da nuvem eletrônica? Bom, depende, né? Se a carga estiver distribuída uniformemente, com densidade ρ0, a gente já calculou antes, né? O campo na região interna a uma esfera carregada, chamado de campo interno, é a densidade de carga, ρ0, a distância R, né? Sobre 3, vamos dizer que é a nuvem eletrônica no vácuo, né? Porque é um elétron, na realidade, que está com a função de onda, e essa função de onda é essa distribuição no vácuo. Então, sobre 3, ε0. No caso específico, o R é esse D aqui, a uma distância D. Então, vai ser... Quem é ρ0? A densidade de carga do elétron, que é a carga do elétron, chamada de menos Q, sobre 4/3 de π a 3. Certo? Então, o campo interno, que está puxando para baixo, tem um sinal já mostrando isso, o campo interno, é menos Q quatro terços com 3 dá 4, né? Sobre 4π a 3 vezes D. Certo? QD é o momento de dipolo, né? Certo? Então, só para vocês saberem, né? Tem esse menos aqui dizendo que o campo está para baixo. Então, você tem, essencialmente, olhando aqui, né? Força externa, que é mais força interna, que é menos Q, certo? Está aqui, né? Está aqui, né? Na verdade, estava menos Q igual a zero, daí passou para outro menos, ficou isso aqui, tá certo? Q é ρ0D. Né? Então, quando eu... Bom, quando a gente coloca a densidade de carga, né, Q sobre 4/3 de π, vai dar isso aqui, ó. Né? Se eu uso essa equação força externa mais força interna, isto mais isso dá zero, um Q vai cancelar, né? Você obtém aí esse resultado aqui, tá certo? Botei o 3 de volta lá, né? Vou dar a cor aqui. Certo? Bom, daí você tem QD é o momento de dipolo, né? Igual a P. Então, você tem aqui, ó, um Q cancela, tá certo? Vai ficar E vezes, aqui é o volume, 4/3 de π a 3 é o volume, vai dar 3 volume ε0 vezes E. Então, o momento de dipolo induzido é 3 vezes o volume do átomo, ε0 E. Certo? Se você tem a densidade de polo de N, daí você tem a polarização, NP. Certo? Então, se você joga essa expressão, vai dar polarização igual a 3 densidade, volume do átomo, ε0. Isso aqui é a susceptibilidade. Então, você tem a fórmula final, tá certo? Para um gás rarefeito, digamos, né? Um gás... Essa seria a fórmula para a permissividade relativa do gás. Proporcional à densidade, quer dizer, proporcional à pressão do gás, certo? A densidade está aqui. Tá? Se a gente calcular aqui uma atmosfera, 0 graus centígrados, certo?
né, nas condições normais de temperatura e pressão. Agora tem uma coisa errada aqui, que eu não sei o que é esse 22,4, certo? A densidade de átomos seria o número de Avogadro, né? C da 23, sobre o volume ocupado por uma pressão de uma atmosfera desse gás. Certo? Esse 22,4 eu não sei porque está aqui. Hã? Não. Não, pode ser que seja, né? Pode ser que seja porque tem uma constante de Boltzmann no meio, pode ser que seja o volume ocupado, tá certo? Eu vou confiar nisso aqui, eu devo ter visto isso lá na época que eu assinei isso aqui. Isso é o volume ocupado por um mol de átomos, pressão atmosférica a 0 graus. Tá? Dá esse volumezinho aqui, tá certo? Bom, então você relaciona litro, né, em metros, tá certo? Para botar no sistema SI, né? 1 metro cúbico tem 1000 litros, né? Você tem a relação, daí você tem a densidade na CNTP, né? É esse númerozinho aqui, tá certo? Só para ter ideia quanto é que vai dar o número, né? Então, volume do átomo. Bom, o volume do átomo de hidrogênio é 1,2 angstroms, o raio mais ou menos de Bohr, certo? Então, se você joga, você tem o volume. Então, densidade, o volume, você tem, então, quem é esse epsilon sobre epsilon zero, tá certo? Então, dá quanto? Se a gente fizer a continha, 1,0006. Vamos olhar a tabela aqui. 1,0005 no ar, né? Só para dar uma ideia que esse número é razoável, dá para prever razoavelmente bem, certo? A permissividade relativa, né? Bom, vamos explorar um pouco mais essa questão de permissividade elétrica, tá certo? Por exemplo, né? Você tem aí, vou apagar isso aqui, salvar, sai. Apaga isso aqui para não ficar lento o sistema. Apagando aqui. Salvar aqui. Salvar. Então, veja bem, né? Se você tem aí uma carga Q no vácuo, né? Certo? E aí você vem com uma carga Q imersa aí. Que negócio aí. Como funciona? Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Depois eu posso fazer isso aqui. Deixa eu preencher aqui.
Se ele faz. Mas não fez, não. Bom, calma. Deixa para lá. Você tem uma carga aqui, né? E daí você preenche, ela está imersa no meio de permissividade epsilon, né? Isso aqui está no vácuo. E aqui está no meio de permissividade epsilon, certo? Se você calcular o D nos dois casos, ele é o mesmo, certo? É o D radial, né? O D aponta radialmente, se você calcular a magnitude dele, Q sobre 4πε0 R2. Né? Se a gente olhar para a lei de Gauss, certo? É igual a Q, no caso. A carga livre, existe uma carga livre no sistema. Aqui tem uma carga livre dentro de um meio isolante, certo? Que eu coloquei. Então, se eu calcular aqui pela lei de Gauss, tem simetria esse problema, certo? E do lado de fora, a expressão é a mesma, porque não tem nada que mude daqui para cá, tá certo? Só tem um meio elétrico, mas ele não aparece explicitamente aqui nessa equação, certo? Então, aqui, do lado de fora e do lado de dentro, o D vai dar o mesmo resultado. É como se fosse a mesma coisa, tá certo? PR, né? Que isso aqui não é epsilon 0, não, está errado, né? 4πr2, não tem epsilon 0, tá? Q sobre 4πr2. Mesma coisa, né? Mas qual é a diferença? Bom, o E é diferente. O E aqui dentro, ele vale D igual a epsilon E, meio linear, né? D igual a epsilon E, tá certo? Então, E é igual a D sobre epsilon. Então, aqui dentro, o campo vai ser Q sobre 4π epsilon R2. E aqui fora vai ser Q sobre 4π epsilon 0 R2, né? O campo aqui é mais fraco aqui dentro, certo? Tem um... Tá ruim, né? O campo dentro, né? É mais fraco do que o campo... Quer dizer, se você vem aqui na superfície, o campo dentro é um valor mais fraco do que o campo imediatamente fora, tá? Então, o campo enfraquece, né? No meio isolante, tá certo? Bom, deixa eu só terminar a discussão sobre meios materiais. A gente vai explorar essa questão de enfraquecimento um pouco mais. Bom, em meios anisotrópicos, epsilon depende da direção, tá certo? Ou seja, a susceptibilidade, se você polariza numa direção, você tem uma resposta, né? Por exemplo, se você fizesse um gráfico é X, tá certo? Na realidade, né? Você aplica o mesmo E em três direções diferentes, tá certo? Então, você tem, na direção X dá um resultado, Px, na direção Y dá outro, Py, se fosse na direção Z dá outro, Pz. Né? Então, a susceptibilidade depende da direção aplicada. Então, o meio desse tipo é chamado de anisotrópico. Né? Então, o meio anisotrópico, você depende da relação do campo aplicado. Além disso, a relação é um pouco mais geral, né? A relação vira uma relação matricial, a relação mais geral possível entre P e E no meio linear anisotrópico, né? É que, por exemplo, na direção X, o P pode ser influenciado pelo campo em outras direções. Você tem aí, né? Uma relação desse tipo, tá certo? Né? Pega, por exemplo, uma molécula de CO2, ela é assim, né? Mais ou menos, tá certo? A nuvem eletrônica fica entre os átomos desse jeito. Faz um tipo de charuto, tá certo? Ora, se você aplicar o campo assim, a configuração é uma, né? Se você aplicar assim, o tipo de força restauradora é diferente,
Não é a mesma que você aplicar nessa direção. Então, a resposta para cá um é para cá outra. Então, só para dar um exemplo, né? Então, você tem isso aí para as direções y e z, ou seja, você teria aqui de xy, aqui de yy, aqui de yz. Né? Você tem um parâmetro que, na verdade, não é mais uma susceptibilidade, mas é uma matriz de susceptibilidade. Né? Zx, zy, zz. Né? Ou seja, agora você tem uma relação matricial entre o vetor P, chamar de um vetor Px, Pyz, Pyz, em pé, né? Transposta disso aqui, tá certo? Chamar de E a matriz que representa o vetor E. Então, a relação que nós temos é uma relação matricial, né? P, matriz coluna, é uma matriz que tem 9 elementos, vezes 0, né? Seria algo assim. P é ε0, uma matriz susceptibilidade, vezes 0. Tá? O sistema é linear ainda, tá certo? Do jeito que a gente está falando aqui, né? Esses parâmetros são todos lineares. O sistema pode ser homogêneo também, mas ele é anisotrópico agora. Então, a mesma coisa, D agora vai ser ε0 mais P, tudo em relação matricial, né? Certo? Quando eu boto, isso aqui vai dar ε0 mais ε0, que é vezes E. E para poder botar em evidência o E, eu boto a matriz de identidade aqui, tá certo? 3 por 3, a matriz de identidade, vezes E, mais ε0, susceptibilidade, vezes E. Né? Então, você fica aí com D igual a ε0, 1, né, que é a matriz de identidade, mais que é semelhante, só que é tudo agora matricial. Ou seja, D e E não são mais colineares, né? Certo? E aparece uma matriz permissividade. ε0, identidade 3 por 3, mais que é. Fica assim, né? D igual a εE, mas só que agora a relação é matricial. Então, em meios anisotrópicos, a relação que você obtém no meio linear, continua sendo linear, tá certo? D igual a εE, mas só que é D igual a matriz ε vezes vetor E, a matriz coluna E, certo? Ok? Bom, finalmente, um outro tipo de meio interessante são os meios dielétricos não lineares, tá certo? Ou seja, materiais que têm polarização permanente, moléculas polares, e que essas moléculas interagem fortemente entre si. Mesmo quando você tira o campo, elas ficam polarizadas. Né? Então, o meio desse tem esse fenômeno chamado de esterese. Né? Se, por exemplo, no estado original do material, você vai polarizando ele, né? Vou botar já a função D de E, né? Certo? Então, você vai, chega a um ponto que você aplica um campo intenso e o material satura. Você não tem mais polarização residual, né? O efeito agora é muito pequeno. Pode aumentar bem devagarzinho, mas o efeito preponderante é alinhamento dos dipolos, que é uma polarização forte. De repente, alinhou, daí o resto é separação de carga, que é efeito pequeno, que é bem pouquinho, né? Daí satura. Daí você tira o campo, o que acontece? Você não... Há um campo zero, você tem polarização. O material reteve polarização. Né? E você tem que aplicar um campo reverso para zerar a polarização, mas aí você entra nesse loop aqui, tá certo? Né? Nesse loop de esterese. O que quer dizer? Né? Se eu aplico um campo zero, né? Eu não sei quem é a polarização ou o vetor de densidade de fluxo elétrico. Tem 3 soluções aqui, tá certo? Porque esse aqui saiu dessa curva e entrou em outra, né? Então, dado E, a solução pode ser D2, D1, D2 ou D3. Tem 3 soluções. Você não sabe, né? Só se talvez você soubesse de onde você veio, né? Você saberia. Então, você tem a memória aí do sistema. Certo? Ok?
Pessoal, vamos dar uma pausazinha. A gente começa aqui a 10 minutos, certo? Dá descansado aí. Aqui. Cadê o negócio? Está aqui, né? Sumiu para mim. Só concluir aqui o último tópico do capítulo 2, né? Que é esse tópico de energia, né? Eletrostática. A gente acabou de falar, né, que tem todo tipo de material, né, linear, não linear, isotrópico, não isotrópico, e a gente quer saber, bom, como é que fica a energia eletrostática em um sistema desse, certo? Então, tem meios que se polarizam de forma não linear, né, com campo aplicado. Então, você tem aí, digamos, uma região, né, que você tem vários objetos aí, você tem uma região... Você tem aí plástico, né, isolante, tá certo? Matéria isolante, talvez, certo? Tem regiões de carga espacial, cargas livres, né? Tudo dentro de uma região de volume V, né? Se você tivesse um pedacinho de volume desse volume como um todo e olhasse do ponto de vista da fonte, né, do campo, certo? Se o potencial na região do volume V é φ, né, então, se a função que descreve a atividade elétrica naquela região lá, né, é a função φ, e se onde tiver carga, a distribuição de carga é ρ, né? Não, se você tivesse um volumezinho pequeno, tá certo? dV, e se essa densidade de carga variasse de Δρ, certo? Só no volume dV você teria uma variação de energia que seria o potencial, né, e a carga adicional que tem, tá certo? Se ρ passou para ρ mais então variou disso vezes dV, né, que é a carga, né? No volume V, quando a variação é Δρ, há uma variação de carga que é delta de D de ρ, né? Aliás, desculpa, de delta aqui, tá certo? Essa quantidade aqui é calculada dessa forma. Então, a variação de energia no volume como um todo, tá certo? Seria uma variação devido a um acréscimo de Δρ, só Δρ, delta W de E é a integral de estudinho no volume, tá certo? Só um incremento de Δρ produz uma variação de energia desse tipo aqui. Porque uma carga numa região de potencial φ tem energia Q, né? Isso a gente já mostrou, certo? Se a carga variar de ΔQ, a variação de energia é ΔQ vezes φ, certo? É esse princípio que a gente está usando, né? ΔQ seria isso aqui vezes φ. Daí você soma todas as contribuições do volume, dá essa variação de energia só devido ao incremento Δρ no volume. Quem é ρ que está falando? Bom, ρ é a única coisa que a gente pode controlar. A gente controla cargas livres no circuito. A gente aumenta com uma fonte, né? Uma fonte aplica a divisão de potencial, aumenta a divisão de potencial e a carga livre varia, certo?
É isso que ele tem controle. Ele tem controle sobre as cargas ligadas. As cargas ligadas é a resposta a um campo aplicado. Mas eu controlo a carga livre. Então, a uma variação de carga livre delta ρ tem essa variação de energia delta WF. E a energia total do sistema seria a integral disso aí, tá certo? Integral dupla. Então, o integral no espaço ρ, né? Integral de volume, tá certo? Então, vai ter o integral, né? De ρ até ρ final, a integral de volume de φ delta ρ dv, certo? Eu posso separar as coisas. Integral de volume, né? Integral no espaço em que a variável de integração é a densidade de carga, certo? De φ delta ρ. É assim que ele calcula a energia agora, independentemente da natureza do meio. Tanto faz se é linear ou não, certo? Não tem problema. Tá? Bom, se o meio é linear, então se eu vario ρ de delta ρ, φ varia proporcionalmente, tá certo? Então, por exemplo, se eu defino que ρ varia de 0 até ρf, né? Então, eu vou dizer que no valor intermediário, ρ vale uma função, um parâmetro k vezes esse valor final, um múltiplo, tá certo? Então, eu vario k de 0 a 1, daí quando o k varia de 0 a 1, ρ varia de 0 até ρf, certo? Ora, se o sistema é linear, é que a função potencial de ρ, né, é igual à função potencial, que é uma função de kρf, né, pela linearidade. Se eu multiplico por 10 a densidade de carga, o potencial varia 10 vezes, certo? Então quer dizer que o potencial de kρf é k vezes potencial de ρf, certo? Então é isso que a gente obtém, né? Então o que nós temos, né? Isso aqui esse valor é o valor final do potencial quando a densidade é ρf, k vezes o potencial φf. Então o que nós temos na integral? Nós temos φ delta ρ, né? Isso aqui vai dar o quê, né? Φ de k ρf, delta ρ, por sua vez, isso aqui é um valor fixo, tá? É delta k vezes ρf, né? Φ de kρ, né? É k φ do valor final, que é φf. Tem um ρf aqui e tem um delta k. Ou seja, a integral de 0 a ρf de φ delta ρ passa a ser mudança de variável, né? Integral de 0 a 1, na variável k, ρf, φf, k, delta k, certo? Isso aqui é φf, né? Isso aqui são fixos, tá certo? Integral de k de k dá k2 sobre 2, que dá 1 meio. Ou seja, fazendo integral, aquela integral no sistema linear vai dar 1 meio dos valores finais. Certo? Isso aqui dá 1 meio ρf, φf. Essa relação é geral, né? Qualquer que seja o meio, certo? Se o meio é linear, é isso que eu estou fazendo aqui. Então a expressão para energia é essa aqui, ó. Aqui é ρf vezes φf, eu tirei o subscrito, certo? Então dá aquela expressão que já tinha antes, 1 meio de ρ φ dv. Se não for linear, então você só pode usar essa expressão aqui, ó. Você tem que integrar essa função, certo? Saber de que forma a φ varia não linearmente com ρ e calcular, certo? Então, por que φ varia não linearmente com ρ? Porque alguns materiais
Quando você aplica um campo, os dipósitos interagem internamente, eles retêm polarização e eles saturam. Então tem não linearidade. Mesmo que você varie, né, a relação entre a carga altera a carga livre altera essa polarização de forma não linear. Certo? Como é que fica do ponto de vista do campo a expressão? A mesma coisa. Para uma variação incremental Δρ, a equação a lei de Gauss de forma diferencial é a divergente da variação incremental D é igual a essa variação incremental de ρ, certo? Né? Então, mais uma vez, a expressão está aqui, ó, φ Δρ, que é isso aqui, certo? Que é a expressão original. Aqui vamos usar a regra da cadeia de novo, fazer aquele procedimento que eu já fiz, vou só fazer aqui rapidinho, tá certo? Divergente, né? De φ divergente de D, né? É divergente de tudo menos ΔD, produto escalar com gradiente de φ, que é menos o campo elétrico menos a massa. Isso aqui vai dar divergente de φ ΔD mais RD. É escalar ΔD, certo? Ok? Daí você, quando integra isso aqui, na verdade você tem, isso aqui é menos, né? O que é isso aqui? Mais, né? Aliás, mais. Menos gradiente de φ da E ΔD. Bom, quando integra o volume, daí tem teoria de Gauss, dá o fluxo desse vetor na superfície, daí a gente já mostrou que isso dá zero, porque isso aqui cai com sobre R, isso cai com sobre R2 e a superfície aumenta com R2, dá 1 sobre R, no limite dá zero. Então esse termo não vai contribuir, então a integral de volume dá a integral de volume disso aqui, certo? Eu já fiz isso antes, né? Estou me correndo aqui, mas... Então, isso aqui, quando faz a mudança, tem integral no espaço geométrico e uma integral aqui esquisita, né? No espaço de estado. No espaço em que a variável de integração é o vetor D, certo? Então, como é que faz a integral? Bom, então você tem que saber como é que o D varia com E no espaço de estado. Para cada valor de E, o D dá 1. É uma integral de linha, na realidade, certo? Você tem que saber como é que é a função E de D, no caso, né? Só ao contrário, né? Eu sei D de E, eu suponho que eu saiba, então, E de D. Então, varia o D, veja como é que o vetor varia. Então, é uma integral de linha mesmo. Observe aqui, ó, integral de linha nesse espaço aqui. Não é geométrico, espaço de estado. É o espaço em que as coordenadas, os eixos, são dx, dy, dz. Então, é uma integral de linha, do valor inicial até o valor final. Em cada ponto você tem um ΔD, que é isso aqui, certo? E o E correspondente a esse D específico. E vai calculando essa integral de linha, tem uma integral no espaço de estado. Né? Essa é a expressão mais geral que você pode ver para energia num sistema qualquer, independentemente se é isotrópico, anisotrópico, linear, não linear, homogêneo ou não. Essa é a expressão geral. Agora, sistema linear, isotrópico, certo? Na verdade, anisotrópico também dá esse mesmo estado. Só não vou mostrar, tá certo? Mas dá, né? Se o sistema for linear, né, usa aquelas mesmas propriedades, mapeia em termos da variável K, aquela integral se transforma em integral em K, que dá um meio, certo? E dá aquela expressão tradicional que a gente já conhece. D escalar é dV, certo? Isso vale também para meio anisotrópico, certo? Não é difícil mostrar, né? Só dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá o mesmo resultado. Então, resumindo, né, em sistemas lineares, as expressões que a gente conhece já de energia são as que a gente já mostrou antes, certo? Né? E no sistema não linear, nós temos essas expressões realizadas como integrações no espaço de estado, né? O estado do sistema.
E aqui também, ó, espaço do estado, só que é escalar aqui no caso, é mais fácil. Ok? Muito bem, eu vou fazer um exercício aqui para vocês, para entender bem essa questão de carga e polarização. Tá? A pergunta é, por que o campo no dielétrico é mais fraco? O que é que acontece realmente? Vou fazer um exemplo. Suponho que você tem aí um condutor esférico, tá certo? Vou colorir esse negócio, não consigo. Vamos usar aqui outro sistema aqui para fazer isso aqui, certo? É um condutor. Exemplo, né? Vou fazer mais outro. Ah não, estou fazendo errado aqui, peraí. Agora. Ok, esse é o mais externo. Bom, esse do centro é um condutor, tá certo? E eu tenho uma capa, uma camada esférica de material dielétrico. E a pergunta é: qual é o campo, né? Condutor, o campo interno é zero, nós sabemos disso, né? Quer dizer, na capa dielétrica e do lado de fora. Vou botar aqui, esse aqui tem um raio A. Esse aqui tem um raio B, certo? Então esse laranja é um condutor, né? Aqui é um dielétrico, permissividade epsilon. Aqui é vácuo. Tá? Vamos calcular os campos aqui usando o fato de D, né, aqui fora, chamar de meio 1 e meio 2. Nós sabemos já que o campo é radial, tá certo? Todas aquelas propriedades de simetria só varia com R, então a gente vai calcular mais rápido, né? Então no meio 1, D1 é igual ao radial já, né? É igual a epsilon, é radial no meio 1, certo? Do lado 2, D2 igual a epsilon é 2. Certo? Bom, usando a lei de Gauss, numa superfície gaussiana de raio entre A e B, vamos admitir que a carga desse condutor aqui, né, desse da superfície de carga aqui é sobre 4πa2, né? Vou optar por escrever lá no outro, certo? A densidade de carga do condutor tem uma carga total Q, uma área 4πa2, tem uma densidade de carga superficial no condutor Q sobre 4πa2. Então, se eu usar uma superfície gaussiana de raio intermediário, né, R, então o fluxo elétrico nessa superfície gaussiana vai dar D1, né? O fluxo elétrico é o fluxo do vetor D, tá certo? Então, o fluxo elétrico integral de D sigma na superfície que tenha raio entre A e B, né? Então, menor que B, né? Vai dar quanto, né? D1
vezes 4πr2, certo? E a carga envolvida vai ser essa carga aqui, que vou botar a carga aqui, em vez de botar em termos da densidade, chamar de Q, certo? Vou dar aqui. Se quiser, ρS vezes 4πr2, que é igual aqui. Então o D1 vale Q sobre 4πr2, certo? Por outro lado, se eu pegar R maior do que B, ou igual, certo? Então, mesmo raciocínio, né? Fluxo elétrico, a carga livre envolvida que é a mesma, não mudou. No plástico, no isolante, não tem carga livre. Tem carga livre no condutor só. Porque é a mesma carga aqui. Então, aqui fica D2, dá quanto? Mesma expressão. Que sobre 4πr2. D normal, tá certo? Que é radial, né? É contínuo, tá certo? Porque ρS igual a zero nesse plástico aqui. Aqui não tem carga livre, certo? Tem carga livre aqui, ó. Digamos que seja positivo, certo? Tem um resíduo de carga positiva livre, que eu energizei o condutor, a carga ficou na superfície. Mas nesse plástico aqui não tem carga livre, certo? Carga livre é zero. Então D normal tem a descontinuidade de ρS, mas ρS igual a zero, então D normal do lado 2, então está tudo certo aqui, certo? Mesma expressão. Olha, quem é 1? D igual a ε, um meio linear. E1 vai ser Q sobre 4πε2. E quem é 2? Bom, é 2, o meio está no vácuo agora, né? É 2 vai dar. Se eu tirasse o isolante e botasse vácuo no lugar, o campo seria 4πε0. Mas com o isolante dá 4πε. Epsilon é maior que ε0, o campo é mais fraco. Então, por que esse campo é mais fraco? Oi? Fala alto. Não foi a pergunta porque o campo mais fraco dentro do... Do dielétrico. Também por causa do campo maior, né? Porque o quê? A constante é maior. Certo, mas por que ele é mais fraco fisicamente? É verdade, porque a constante é maior, tá certo, é exatamente isso. Mas por que isso acontece? Fisicamente, né? Então vamos ver aqui. Olha, o que aconteceu aqui? Aqui tem dipolos que são induzidos, certo? Separação de carga, né? Então aqui tem um resíduo de carga negativa nessa esfera aqui do lado do plástico, do lado do isolante. E aqui tem um resíduo de carga positiva, certo? Então, para todos os efeitos, o sistema, deixa eu ver se eu faço de novo aqui, ele é como se fosse vácuo, mas essas cargas residuais. Não tem carga de volume, eu vou mostrar por que já, tá certo? Só estou adiantando aqui, mas não é o que acontece, tá? Vocês compreendem, né? Que os dipósitos se orientam aqui, fica o rabinho de um lado negativo e a cabeça positiva do outro lado. Então é como se aparecesse carga positiva, um pouquinho de negativo que reduz o efeito, né? Então tem o campo de reação, que é do dipósito, que faz isso, ó. Certo? Campo devido aos resíduos de carga do dielétrico. E o campo original que está da carga livre é para cá, certo? Que deve ser mais intenso, certo? Então a soma dos dois dá menor. Se não tivesse plástico, se não tivesse o dielétrico, era só o campo da carga que está aqui. Aí é a reação do sistema. Os dipósitos se orientam, produzindo um campo de reação oposto. Tá? Vamos calcular então. Tá? Bom, então supõe que você tira o dielétrico, substitui pelas cargas de polarização. Vamos ver quem é a carga de polarização de volume, qual a densidade? É menos divergente de P, certo? A estratégia aqui é tira o dielétrico, bota as cargas equivalentes no lugar e bota tudo no vácuo. Bom, dá zero isso aqui?
Não sei, certo? Ora, D é igual a ε0E mais P. D é igual a εE, certo? Ou ainda, né? É igual a D sobre epsilon. Então, eu posso dizer que P é igual a epsilon menos ε0 sobre epsilon vezes D. Ok? Divergente de P vale divergente de D. Certo? Bom, então dentro da região azul, eu quero saber quem é o ρ B, né? Quem é divergente de P nessa região azul aqui? Fale quanto? Carga livre, a densidade de carga livre aqui dentro, né? Isso aqui dá a densidade de cargas livres, que vale, isso é plástico, não tem carga livre, 0. Se você calcular, é 1 sobre R2, vai calcular, o divergente de 1 sobre R2 vai dar 0, certo? Porque R2 vezes R2 dá 1, derivado dá 0. Mas é por isso, que não tem carga livre. Né? Então não tem carga de volume de polarização, 0, certo? 0, né? E, bom, daí resta agora densidade de carga superficial. Né? Na superfície em contato com o condutor, na superfície do lado de fora em contato com o vácuo. Né? Isso aqui vai dar P escalar radial, que é a componente de P radial, né? P no meio 1, tá certo? Em R igual a A. Não é só isso, né? Desculpe, é P escalar normal para fora, né? Para fora é para dentro do condutor, então dá menos P1, tá certo? P escalar R. E na superfície de fora é para fora do dielétrico, dá mais P1 em R igual a B. Certo? Bom, quem é P? Tira daqui, ó. P igual a epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon vezes o D, né? Que naquele meio vale Q sobre 4πr2. Certo? Então, em R igual a isso aqui vale A. Né? Então, ρBS, chama de ρBSA e ρBSB. ρBSA vale quanto? Menos Q sobre 4π A2. E ρBSB vale mais, né? Epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, que é carga positiva, né? Q sobre 4π B2. Digamos que Q seja positivo, né? Certo? Densidade é maior porque a área é menor. Densidade é menor porque a área é maior. Certo? A B, né? Então tem uma carga de polarização total QA, QBA, que é isso vezes a área, tá certo? Uma fração, né, de Q. Em R igual a B vai dar quanto? QB em B, Qbound de B, né? É multiplicado por 4πb2, tá certo? Que vai dar aqui de novo. Mesma coisa. Essas cargas são iguais. Aí, ó. Certo? Mesma carga residual de lado. Bom, e se eu aplicar agora a lei de Gauss para o campo elétrico, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, fluxo elétrico de ε0E, que é o campo que vê todas as cargas. Essa quantidade aqui, quando eu boto ε0E e não boto D, fosse D a carga livre. ε0E todas as cargas possíveis. Vai ser a carga livre mais carga ligada. Se for em R menor entre A e B, isso aqui vai dar quanto? Vai dar... Então vamos olhar a figurinha, tá certo? Deixa eu ver se eu tiro algumas coisas aqui para poder clarear melhor.
Então, observe, o que nós temos, vamos descolorir agora, tá certo? Deixa só as superfícies, né? Não tem mais nada agora, tirou o plástico, quer dizer, o condutor pode ficar lá, deixa o condutor de volta, peraí, bota de volta aqui. O condutor fica, tira só esse plástico aqui, tá certo? Então eu tirei o plástico, tirei o isolante, o dielétrico e deixei só as cargas. Então você tem aí, você botar só a carga total, tá? Para mais simples. A carga do condutor que está aqui na superfície, né? Do lado de cá tem QBA e do lado de cá tem QBB distribuída, né? Tem mais, né? Aliás, ao contrário. É mais do condutor e menos do dielétrico aqui e mais do dielétrico. Tá? Então, quando eu calcular agora o fluxo elétrico de ε0m aqui nessa superfície aqui, vai dar a carga envolvida. É Q mais QBA. Então, a integral ε0 é 1, né? De sigma, a carga envolvida total. Que é Q mais QBA. Por isso lá no outro sistema. Certo? Então isso aqui vai dar Q mais QBA. Bom, QBA está aqui, né? Cadê QBA? Q em evidência, né? Vai ficar epsilon menos epsilon mais ε0 sobre epsilon, né? Então esse aqui vai dar ε0 é 1, 4πr2, vai dar o quê? O que sobrar? ε0 sobre epsilon, né? Certo? Vezes Q. O resultado é 1 igual a Q sobre 4π epsilon R2. Como foi calculado antes, né? E quando eu vou lá de fora, vai dar o quê, né? A carga envolvida vai ser quanto? Q mais QBA mais QBB, mas só que essas duas cancelam, tá? Então a carga envolvida de fora é só a carga do condutor que dá o resultado final do campo elétrico. Que dá isso aqui, né? Carga envolvida sobre o potência do R2. Tá? Então, essencialmente é isso. O dielétrico, o efeito dele é enfraquecer o campo, porque ele produz um campo que se opõe ao campo aplicado. Se você calcular direitinho as cargas, você vai ter o seu efeito. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Tem mais uma aula ainda, né? Depois da próxima semana que vem, não é isso? Próxima aula é vídeo aula, tá certo? Como eu tinha combinado. Tá? Oi? Vou viajar quinta-feira, exatamente. Eu não vou estar aqui. Tá? Ok. Valeu. Tchau.